paz do Senhor, amém? Deixa eu só me acertar aqui com meus papéis. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pastor Célio, pastor Iracema, pelo convite, agradecer aos irmãos pela recepção e agradecer ao Senhor Jesus, que nos trouxe até aqui com vida e com saúde, porque a Ele toda a honra e toda a glória. O Célio falou sobre orar e jejuar, é que ele não sabe. Eu me converti, eu tinha 15 anos. Minha mãe se converteu primeiro e, na verdade, minha avó, mãe da minha mãe, se converteu. Nós começamos a ir na igreja com ela. Minha mãe se converteu primeiro. E eu tinha 15 anos quando eu aceitei Jesus. E eu não sabia nem orar direito. Eu ganhei uma Bíblia da minha tia e eu não sabia orar direito. Mas todos os dias eu dobrava o meu joelho e falava: Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo. E um dia eu abri lá em Atos 16, quando Paulo ele diz assim para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Naquele dia eu criei. Mas eu era tão nova na fé que eu fechei a Bíblia e eu não achava mais aonde que estava. Mas aquela palavra ficou gravada no meu coração e ela ficou e ela está até hoje. E eu nunca mais me esqueci dela. O meu pai ainda não era crente, meu avô não era crente. Meu avô, na verdade, era um pai de santo. Mas o Senhor Jesus é aquele que faz obras que nós não imaginamos. O Senhor trabalhou, buscou meu pai, buscou meu avô, buscou o Célio, buscou meu tio que está ali na porta, foi buscou minha tia lá no interior, trouxe eles para cá, porque eles já moravam lá, mas trouxe eles para cá para aceitar Jesus, porque o meu Deus, aquele que fala, é aquele que cumpre. Eu não sei qual é a tua promessa, eu não sei o que o Senhor te prometeu, mas eu quero te dizer, crê no Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Nós já cantamos que Ele é fiel, Ele é fiel. A bondade do Senhor permanece por todos os dias. A fidelidade dEle permanece, mesmo quando nós somos infiéis. Ele permanece fiel. Amém? Antes de mandar vocês abrirem a Bíblia, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você gosta de plantas? Não, né, Vinícius? Não, né? Não. Vocês gostam? Que eu gosto. Eu gosto também. Mas eu tenho que confessar. Eu já matei minhas plantas de sede. Já matei afogada também, porque comecei a colocar água, doida da água, todo dia, toda hora ia lá, punha água, a planta não gostava de água, morreu afogada. Já também saí uma vez, fui num negócio que vendia um monte de semente. Saí comprando a semente. Falei, agora minha casa vai ser uma horta, agora eu vou ter todos os tipos de plantação. A semente era ruim. Ou eu não sabia plantar. Não brotou. E tem algumas também que a gente às vezes mata, né? A gente tenta ajudar ela, né? E aí a gente vai indo. Teve uma que ela estava super bonita, né? Eu falei, eu vou podar ela, que ela precisa de poda. Podei tanto que ela morreu. A gente não é muito bom com a agricultura às vezes. A gente é aqui da cidade, né? A gente não aprendeu a plantar. Mas hoje eu queria falar de uma boa semente e um bom agricultor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 4. Não precisa ficar de pé, não. Pode continuar sentados mesmo. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Glória a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém? Diz assim, a parábola do semeador.
E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E a outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu em espinhos, e crescendo ela com os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Eu contei essa historinha das plantas, porque eu queria dizer que eu não sou muito boa com plantas. Eu tento, faço o meu melhor, mas eu não sou boa para plantar. A semente que eu compro, às vezes também não é boa, a qualidade não é boa, porque eu não entendo e uso uma semente que não é boa. Mas considerando que Deus é o dono da semente e é o próprio semeador e que Ele é perfeito, nessa noite eu queria falar sobre os corações que recebem essa palavra. Porque por muito tempo, eu não sei você, mas por muito tempo eu li essa passagem e eu imaginei que ela se tratava apenas de evangelismo. Apenas de ir lá pregar para aqueles que precisam que a mensagem caia num bom coração. Eu imaginava que aquele coração que tinha pedra ou que tinha espinhos era o coração do povo lá fora. Mas eu entendi que não. Que nós, ao longo das nossas vidas, a nossa boa semente, a nossa boa terra, ela pode se transformar num coração empedregulhado. Ela pode permitir que se cresçam espinhos. Nós somos o dono da boa terra. E nós somos responsáveis por tratar essa terra para que a semente dê o fruto. Porque a semente é boa. E o semeador, ele é perfeito. Ele sabe, ele entende e ele cuida. Mas nós e o nosso coração, às vezes não é perfeito. E eu fiquei pensando que existem aquelas, que Jesus começa dizendo que o semeador ele saiu para semear. E ele foi jogando, e algumas sementes ele nem jogou, elas caíram pelo meio do caminho. E aí ele fala que essa semente, ela chegou a brotar. Mas o diabo veio e roubou essa palavra. E eu comecei a pensar que essas pessoas, elas são como Eva. Eva, ela conheceu a Deus. Literalmente, ela conheceu a Deus. Ela viu o Senhor
Todos os dias, na viração do dia, Deus descia para falar com ela e com Adão. Eva foi criada pelas mãos de Deus, e eu confesso que o dia que eu chegar no céu, eu quero olhar para Eva e saber como que ela era. Porque ela é o padrão de beleza, porque às vezes a gente segue padrões de beleza que são das modelos, que são aquelas pessoas magras, que são as pessoas altas, que são as pessoas magérrimas, que são as pessoas muito lindas no nosso padrão. Mas eu gostaria de olhar para Eva e saber qual é o padrão de beleza de Deus, porque ela foi feita pela mão dele. E com certeza, ela tem um padrão de beleza elevado. Eu tenho essa curiosidade. Mas mesmo assim, um dia, Deus, ele deu uma ordem para ela e para Adão. Disse assim: olha, vocês fiquem dentro da terra, dentro do jardim, floresçam, frutifiquem, fiquem aqui, dominem sobre as ervas, dominem sobre os animais, subjuguem essa terra, tenham filhos, cresçam, abasteçam a terra de homens. Eu fiz vocês, o homem vai se unir à sua mulher, serão uma só carne, vocês vão viver aqui. Aqui tem tudo o que vocês precisam. Tem a minha presença e todos os dias eu vou descer para conversar com vocês. Todos os dias eu vou estar aqui para falar com vocês. Todos os dias vocês vão me ver e eu vou ver vocês. Mas um dia, Deus disse, mas tem uma árvore que vocês não vão comer. É o fruto do bem e do mal. Essa vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Essa palavra ficou no coração, tanto de Adão quanto de Eva. A Bíblia não diz quanto tempo demorou, quanto tempo eles viveram no jardim até a queda. A Bíblia não nos revela esse tempo, mas eles viveram um tempo ali. E talvez por muito tempo, aquela árvore era só uma árvore onde eles não poderiam comer do fruto, e eles viviam a vida deles tranquilamente. Assim somos nós. A gente se converte e às vezes Deus nos faz promessas. Olha, eu tenho para você um pastorado. Olha, tenho para você viajar pelas nações. Tenho para você missões. Olha, tenho para você uma grande obra. E nós sonhamos com essa grande obra. E a gente vai se colocando na presença de Deus, porque a gente tem essa promessa. Deus tinha uma promessa para Adão e Eva. Vocês vão ser o pai de toda a humanidade. Tudo vai descender de vocês. Vocês vão submeter a terra, ela vai produzir para vocês, vocês vão estar aqui. A minha presença vai estar com vocês. E às vezes somos nós. Deus nos diz: olha, eu tenho uma promessa para você. Eu vou fazer isso com você. Mas um dia, Satanás chegou para Eva e disse assim: mas não é isso que Deus disse? Não. É porque Deus sabe que o dia que você comer, não precisa mais de depender de Deus. Sabe por quê? Porque você vai saber o que é bem e o que é mal. Você não precisa mais depender de Deus. Deus te fala o que é bom e o que é ruim? Não! Viva por sua conta! Faça o que você quiser! Viva os seus sonhos! Deus te criou para ser feliz! Deus te criou para realizar os seus sonhos! Viva por sua conta! Eva, até então, ela não tinha olhado para aquela árvore. Mas a Bíblia diz que a partir dali, ela começou a olhar para aquele fruto. E a Bíblia diz, vendo ela que era desejável para dar entendimento. Ela começou a sonhar em ter aquilo. Ela começou a querer ser independente de Deus. E ela comeu. E ela comeu. E ela pecou. A partir dali, as promessas que eram de bênção se transformaram. Agora, por causa do seu pecado, você vai comer o fruto com o suor do teu rosto.
O jardim produzia tudo, mas agora é você que vai plantar. E você que vai colher. Porque você pecou, vai ter filhos com dor. Porque você pecou, a terra é maldita por tua causa. Porque você pecou. E é isso que o diabo quer. Porque depois disso, o diabo não foi lá consolar Eva e dizer assim, poxa, coitadinha, nossa, não devia ter feito isso. Ele não fez isso. Porque quando o diabo, ele consegue tirar do teu coração as promessas que Deus fez, ele se sente feliz. Nessa noite, eu não sei como está teu coração, mas talvez você esteja nesse momento, onde você está questionando as promessas que Deus te fez. E eu quero te dizer, eu comecei aqui, dizendo que eu tinha 15 anos, quando Deus me fez uma promessa. Ele me fez uma promessa, eu não sabia como era, eu não sabia ler, eu não sabia achar de novo na Bíblia. Não sabia ler, não, na verdade eu não sabia achar onde eu tinha lido. Eu sabia que eu tinha lido, eu sabia que aquilo era uma promessa de Deus, eu sabia que Deus ia fazer, eu só não sabia onde estava escrito na Bíblia, mas aquela promessa, ela permaneceu. Eu quero te dizer uma coisa, se o diabo está dizendo que não vai acontecer, que aquilo que Deus te prometeu não tem poder, eu quero te dizer, expulsa ele e diz que a terra é boa, que a promessa caiu, que a semente caiu numa terra boa e ela vai frutificar, ela vai florescer, ela vai dar fruto 100 por 1. Tanto faz a tua idade, tanto faz a tua posição, tanto faz o momento em que você está. Eu quero te dizer, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas na tua vida, desde o dia que você se converteu até hoje. Ele é fiel. Mas existem aquelas que caíram num terreno pedregoso. Um terreno que era de pedra. Vocês já viram um terreno de pedra? Ele é um terreno duro, é um terreno seco. E quando Jesus vai ensinar isso para os discípulos, ele fala assim: e os que caíram sob a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Não tem raiz. Um terreno de pedra, ele não se aprofunda. Um terreno de pedra é aquele terreno que a hora que você puxa a planta, você não precisa fazer muita força. Toda planta que está plantada num terreno pedregoso, você puxa, ela sai fácil. Porque ela não consegue se aprofundar na raiz. E pensando nisso, eu pensei em Saul. Porque às vezes a gente começa bem. Saul foi encontrado, era um homem alto. Diz a Bíblia que ele era muito bonito. E o povo tinha pedido um rei. E Deus disse para Samuel, esse é o rei. Um homem alto, um homem bonito, um homem que tinha porte de rei. Deus mandou Samuel ungir ele. Às vezes eu ouço as pessoas falando, mas ele não era o escolhido de Deus. Mas ele foi escolhido. Ele foi ungido. Samuel não errou ungindo ele. Deus não errou ungindo ele. Porque às vezes a gente pensa que as coisas acontecem porque Deus falhou. Não, Deus nunca falha. As nossas atitudes é que tem uma consequência diante de Deus. E nós dizemos o que vai nos acontecer. Saul foi ungido rei. E por um tempo, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele lutou com os filisteus, ele foi vitorioso, ele foi, matou e fez, ofereceu sacrifício, e Deus mandou, e ele fez, e foi líder do exército, o exército seguia Saul, e estava tudo certo. Mas um dia Samuel disse assim, Saul, você espera eu chegar. Não ofereça sacrifício antes de eu chegar. E aí Saul reuniu o povo, e aí diz que o soldado estava meio agitado,
agitado, e agitado com isso, agitado com aquilo, e não sei o quê, não sei o quê. Começaram a se dispersar. O que Saul fez? Samuel está demorando muito. Esse não é o meu ofício, mas eu vou lá oferecer sacrifício. Porque eu não posso sair para a guerra se Deus não for comigo. Uai, mas se ele não foi chamado para oferecer sacrifício, fique naquilo que Deus te chamou. Fica naquilo que Deus te chamou. Fica na promessa. Não se levanta da promessa. Amor, vou dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda, irmão. Deus criou os céus e a terra. Ele não precisa da tua ajuda. Fica quietinho, crendo, esperando. Amor, o povo está se dispersando, não tem problema. Deixa dispersar. Fica você na brecha. Não se preocupa com o teu vizinho, com o que está de um lado, com o que está do outro. Se preocupa com aquilo que Deus falou no teu coração e se mantém naquilo que Deus te prometeu. Saul foi lá e ofereceu. Quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou. E Samuel olha para ele e fala: Saul, hoje Deus teria confirmado o teu reinado sobre Israel. Hoje. Mas você não se manteve. Agora vai passar para outro. E o que Saul fez? Saul se arrependeu. Saul rasgou suas vestes, chorou, se arrependeu. Não, na próxima vez Deus falou assim: agora você vai lá e luta com aquele rei e acaba com tudo. Acaba com tudo, não deixa nada lá. Por quê? Porque senão ele vai se levantar e vai vir lutar contra você. Acaba com tudo. Aí Saul foi lá lutar e Deus foi dando vitória. Ai, que lindo, maravilhoso. Saul falou assim: eu vou deixar o rei vivo. Vou deixar o melhor disso. Até a gente oferece de oferta para Deus. Mas Deus não tinha mandado acabar com tudo. Era um coração com pedra. É um coração que não tem profundidade, não tem raiz para crer. Se Deus mandou acabar com tudo, é para acabar. Se Deus mandou fazer, é para fazer. Se Deus mandou ficar, é para ficar. Se Deus mandou ir, é para ir. Se Deus falou para fazer, é para fazer. Porque, infelizmente, hoje nós vivemos numa era que é a era da internet. A era onde a gente vê o conselho de várias pessoas. Cada um tem um conselho. Mas sobre isso, eu acho que eu sou expert. Não, é o outro que é. Faça assim. Não, faça assado. Não, faça desse jeito. E cada um vai ter um conselho. E a gente, se a gente não tiver firmado naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Deus nos chamou, naquilo que Deus preparou para nós começamos a balançar. A nossa profundidade vai acabando. A gente não tem raiz. A gente vai balançando. E aí sabe o que acontece? Acontece que a gente cai. A gente seca, o sol vem, a luta vem, a pressão veio sobre Saul. Saul estava lá e o povo dispersando, ele começou a se sentir pressionado. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. A pressão vai vir, mas se mantenha firme. Se mantenha firme. Por quê? Porque o terreno de Saul era um terreno sem profundidade, ele não tinha umidade. Ele não tinha raiz profunda, ele não tinha umidade. E sabe o que é a umidade? A umidade é a fé que nos mantém vivo. Adriana, mas eu tenho fé. Tem fé? Eu queria te dizer uma coisa, eu queria provar a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu queria te perguntar, quanto tempo na sua semana, eu nem vou falar no dia, vou falar na semana. Quanto tempo na sua semana você passa meditando na palavra de Deus? Na semana, não precisa ser no dia. Não, Adriana, você não sabe. O meu celular, ele tem agora um planner. E aí eu leio todos os dias a palavra de Deus. Todos os dias. Eu leio 5 capítulos, eu leio 10 capítulos. Todos os dias eu leio. Glória a Deus.
desses 10 capítulos que você leu hoje, me fala um versículo. Não, peraí, eu estava em Abraão, mas agora eu não lembro bem exatamente o que o Abraão estava fazendo. Peraí. Isso não é meditar. É ler a Bíblia como se ela fosse um livro. A Bíblia é um livro, sim, mas ela é um livro que traz conhecimento. Leia os seus 10 capítulos por dia, os seus 5 capítulos por dia, mas tenha um tempo para meditar. E ainda que seja em um versículo, medite nesse versículo. E deixe Deus falar no teu coração a respeito daquele versículo. Porque aquilo vai te dar profundidade. Aquilo vai te acrescentar a sua fé. A sua fé vai começar a ser firmada. Por quê? Porque é quando Deus fala, é quando Deus opera, é quando Deus firma a palavra, é que nós vamos sendo enraizados na presença de Deus. Mas tem também aquele terreno, aquela semente que cresceu entre os espinhos. Ela começou bem, ela cresceu, ela começou a florescer, só que os espinhos começaram a crescer também. E Jesus fala que os espinhos são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. E não é que eles não dão fruto, mas diz assim, não dão fruto com perfeição. Vivemos num tempo de muita ansiedade. Vivemos num tempo onde tudo é muito rápido, a gente precisa dar conta. Eu preciso dar conta, eu tenho pouco tempo e eu preciso dar conta. É muita informação, é tudo muito rápido, as coisas se movimentam de uma forma muito rápida e eu preciso dar conta, e eu preciso. E se a gente não tomar cuidado, a ansiedade vai tomando conta do nosso coração. Vivemos numa época onde nunca se teve tantos casos de ansiedade, depressão, autismo, TDAH e todas as outras coisas que são consequências de toda essa velocidade, de todo esse aumento de telas, de todo esse aumento de informação que nós vamos recebendo todos os dias. Mas a Bíblia, ela nos dá um lugar. Ela nos diz lá em 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele as vossas necessidades, as vossas ansiedades. Sabe por quê? Porque é Ele que cuida de você. Ele cuida do teu coração, Ele cuida do teu hoje, Ele cuida do teu amanhã, Ele cuida da tua vida, Ele se responsabiliza por você, Ele tem compromisso com você. Mas a gente só consegue lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor quando a gente tem os nossos momentos de oração. E nós nunca vivemos numa era tão difícil de se orar. Eu não sei como é aqui, mas eu sei como é a minha vida. Ô, época difícil de orar. Porque a gente vai orar, mas a cabeça da gente não consegue parar. A gente dobra o joelho, mas a cabeça está rodando. E aí eu estou pensando, eu estou aqui, Senhor, meu Deus, mas e o boleto que vence amanhã? Jesus querido, mas e a minha filha que não sei o que ainda não chegou? Deus querido, mas e o meu marido que ainda está trabalhando? Senhor, venha colocar as tuas mãos, mas e aquele? Mas e isso? Mas e aquilo? A cabeça da gente não consegue parar, mas é por isso que Jesus diz assim, Ele nos dá uma receita. Ele fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta. E aí quando eu fecho a porta, lá fora, eu deixo o meu celular, que vai tirar minha atenção. Eu deixo a campainha que vai tocar e vai tirar minha atenção. Eu deixo as crianças que vão chamar e vão tirar a minha atenção. Eu não estou dizendo para você não cuidar do teu filho. Eu não estou dizendo para você não cuidar da tua necessidade. Porque cada um sabe o momento em que pode entrar no quarto e orar. Mas eu estou dizendo, tenha esse momento. Ainda que seja 10 horas da noite, quando todo mundo já foi dormir. Agora é o meu momento de entrar no quarto, fechar minha porta e orar.
Não, Adriana, não consigo, tem que ser 5 horas da manhã. Então acorde 5 horas da manhã, feche a porta e se coloque na presença de Deus. Sabe por quê? Porque os cuidados da vida, eles sempre vão existir e eles vão sufocando a nossa fé. Os cuidados da vida vão sufocando aquilo que a gente crê. Eles vão sufocando as promessas que Deus fez na nossa vida. Eles vão nos sufocando numa tal maneira que a gente já não consegue mais ter um momento de oração. A nossa oração já não é frequente diante de Deus. Nós já não temos um particular com Deus. Deus já não fala mais conosco na oração. Porque orar não é que eu venho aqui, dobro o meu joelho e falo, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, 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 preciso daquilo. Amém, obrigado, Jesus, fui. Não é. Sabe por quê? Porque Jesus não é o gênio da lâmpada. A gente faz assim, aí ele sai e fala, 3 desejos. Te concedo 3 desejos. Não. Não. Se você creu assim, desculpa te dizer, não é Jesus. Deus é um Deus que eu falei lá da Eva. Ele criou a Eva, mas era ele que descia. Não era o Adão que subia a escadinha para falar com Deus. Era Deus que descia. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. E quando ele se relacionar com você, então você vai colocar toda a sua ansiedade diante de Deus. E você vai ver que as suas ansiedades vão saindo do teu coração. Porque é ele que vai entrando. Ele vai dando paz. Ele vai dando graça. Ele vai suprindo, ele vai falando com você, ele vai te sustentando, ele vai dizendo ainda não, ele vai dizendo não, ele vai dizendo é agora. Como está o teu coração? Mas existe a terra boa, né? Que é aquela que produz 100 por 1. E aí eu me lembro de Levi, ou Mateus. Ele era um publicano. Um publicano, naquela época, não sei se você sabe, ele era o cobrador de impostos. Ele era o auditor da Receita Federal, para ensinar melhor. Uma pessoa que a gente não gosta muito de ter que falar, né? Porque se hoje a gente não gosta, imagina naquela época, porque os publicanos trabalhavam para Roma. E os judeus tinham raiva. Porque Roma subjugava o povo judeu. E aí eles achavam que o publicano era um traidor da república. Ele está trabalhando para Roma. Ele está cobrando imposto meu para Roma. Fora isso, nenhum publicano era honesto. Ele sempre cobrava um pouquinho a mais. Até parece hoje, né? Ai, tinha corrupção. Nossa, desde aquela época tinha corrupção. Puxa, que coisa, não. Sabe por quê? Porque o homem é homem. Desde que a Eva pecou e o Adão foram expulsos lá do paraíso, o homem é homem e a corrupção está dentro do coração do homem. Nenhum publicano era amado. Eles eram odiados. Eles eram tão odiados que os publicanos não podiam entrar no templo. Eles eram considerados impuros. A Bíblia não conta, eu não sei como Mateus conheceu Jesus. Eu não sei se ele já tinha ouvido falar de Jesus. Eu não sei se ele já tinha visto Jesus passar. Eu não sei se ele tinha família, se ele tinha filhos. A Bíblia não fala nada sobre Mateus. Mas uma coisa eu sei. É que um dia, Jesus estava passando. E Jesus olhou para Mateus e disse, segue-me. E Mateus deixou a coletoria e seguiu Jesus. E talvez se tivesse um grupo de WhatsApp, estava todo mundo lá perguntando, Mateus, cadê você? Ô Mateus, onde você foi? Mateus, você não voltou, cadê você, Mateus? E o Mateus seguiu Jesus. Só que Mateus não ficou por aí. Mateus pegou e respondeu no grupo de WhatsApp. E disse assim, não vou mais trabalhar aí. Estou me demitindo.
Mas, e aí todo mundo começou, mas por que, Mateus? O que aconteceu? Mateus, conta aí, o que aconteceu? Por que você se demitiu, Mateus? Ele disse, vai na minha casa no dia tal, na hora tal, e vocês vão saber. E aí juntou um monte de publicano, pecador, e todo mundo queria saber o que o Mateus fez, o que aconteceu com o Mateus, por que o Mateus não está cobrando mais imposto, cadê o tal do Mateus? Mateus, cadê você? E aí ele também convidou Jesus. E a Bíblia diz que ele fez um banquete. E é aquele dia, e ele disse, olha, eu não sou mais daqui, porque agora eu estou seguindo Jesus. Eu encontrei uma coisa de mais valor do que o dinheiro, do que a corrupção, do que a vida que eu vivia. E isso me transformou. Eu encontrei aquele que mudou a minha vida. Jesus mudou a vida de Mateus, mudou o jeito de Mateus acreditar, mudou o jeito de Mateus ser. Mateus fez um banquete e disse, é por causa dele. E com certeza Jesus pregou naquela noite. E com certeza a Bíblia diz que alguns dos publicanos e pecadores começaram a seguir Jesus. Quando a terra é boa, sabe o que acontece? A vida da gente começa a produzir um brilho tão diferente que as pessoas querem saber o que está acontecendo. A gente não consegue ser, a Bíblia diz lá, Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. E ele fala, não dá para esconder uma luz. Não dá para colocar debaixo da cama, porque se você colocar uma lâmpada debaixo da cama, você vai perceber que embaixo da cama tem uma lâmpada, não vai? Tem luz lá embaixo da cama, não vai perceber? Vai! A gente não consegue ficar oculto. E nessa noite eu queria te dizer, como está a sua lâmpada? Está brilhando? Como está a tua terra? Está florescendo? Como você está? Eu te dei 4 exemplos. Todos esses exemplos, 3 exemplos na verdade. Te dei o exemplo de Mateus, que era a terra boa. Te dei dos cuidados do Saul. Te dei da Eva. Todos esses exemplos, eles foram de pessoas que não queriam mais ser o que eles eram. Eva não queria mais depender de Deus. Só que quando ela errou, ela culpou a serpente. Saul não queria ficar mal na frente do povo. Mas quando ele errou, ele culpou o próprio povo. Foi o povo que me pressionou. Mateus também não queria mais ter a vida que ele tinha. Mas Mateus disse assim, eu troco a minha vida para viver uma vida abundante com Jesus. Como que está o terreno do teu coração? Como que estão as aflições? Como que estão a terra do teu coração? Está cheia de pedra? A sua semente está sem raiz? Ou a sua semente está produzindo? As pessoas estão olhando para a tua vida e estão falando, eu preciso. O que você tem? Me conta o que você tem. Eu vi que você tem uma coisa diferente. Eu quero saber o que é essa coisa diferente. A semente, como eu falei, ela é perfeita. O semeador é perfeito. Mas a terra, ela depende de nós. A terra vai depender do nosso viver. O quanto eu quero viver uma vida de dependência de Deus. Uma vida da palavra de Deus, uma vida debaixo da vontade de Deus, uma vida olhando para as promessas que Jesus já me fez. Porque Deus, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me trouxe muito forte ao meu coração que existem pessoas que têm promessas de Deus e que essas promessas, elas estão sendo esquecidas. Mas Deus me mandou aqui para te dizer, eu não esqueci das promessas que eu fiz para você. E tudo que eu disse a teu respeito vai se cumprir. Tudo que eu disse a teu respeito vai se cumprir.
Porque sou eu que velo pela minha palavra para fazer cumprir. Não é você. Não corra atrás daquilo que eu não mandei você fazer. Eu não preciso de ajuda. Mas eu vou te levar nos lugares que eu preciso te levar, para fazer aquilo que eu chamei você para fazer, porque sou eu na tua vida e eu faço do jeito que eu quero. Essa palavra foi muito forte ao meu coração. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que você está, mas eu sei de uma coisa, é que você pode escolher a boa parte. Talvez Mateus, seguindo Jesus, não tivesse todo o dinheiro que ele tinha antes de seguir Jesus. Talvez Mateus, seguindo Jesus, não tivesse todo o destaque na sociedade que ele tinha antes de seguir Jesus. Talvez Mateus, seguindo Jesus, não tivesse influência com Roma como ele tinha antes de seguir Jesus. Mas uma coisa é certa, ele sabia pelo que ele tinha trocado tudo isso, porque a Bíblia diz que um homem, quando ele encontra uma pedra de grande valor, ele vai lá, ele compra aquele terreno inteiro, porque ele diz, eu achei uma pedra de grande valor. Jesus, ele te chama para um reino que não é desse mundo, um reino que é espiritual, um reino onde ele é o rei, e você vai trabalhar nesse reino, você vai viver nesse reino. Ele se compromete com você, e ele te chama para viver nesse reino, na dependência do rei, porque ele vai suprir, ele vai cuidar, ele vai te abençoar, ele vai estar com você todos os dias. Mas ele também te diz, virão dias difíceis, só que a minha presença vai com você. A minha presença vai continuar cuidando de você. Os dias vão ser maus? Vão, mas eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual terreno você quer ser? Quem você quer ser nessa história? Jesus te dá uma opção nessa noite. E como eu falei, isso daqui não é um texto só para evangelismo. Isso daqui é um texto para que todos os dias a gente ore ao Senhor e diga, Senhor, como está o meu coração? Será que eu estou crendo? Será que eu ainda estou crendo? Será que eu estou deixando os cuidados da vida me tirarem da tua presença? Será que eu tenho raiz? Eu estou fortalecendo as minhas raízes? Será que eu estou produzindo? A produção você não precisa se preocupar. Se você estiver na presença de Deus, ela vem. Ela vem, ela flui. O que você precisa ter certeza é que o teu coração é terra boa. Que o teu coração está crendo. Que o teu coração está confiando. E que o teu coração permanece fiel diante de Deus. Siga Jesus. Siga Jesus. Siga Jesus. Ele tem o melhor para a tua vida. Amém. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço demais a oportunidade e eu